Zé Monstrinho no ar novamente, porque existir não faz parte do nosso expor, rapaz. Fala, mano, se você não me conhece, meu nome é Otávio Frasson, mais conhecido aí como Zé Monstrinho, tenho 22 anos e eu sou natural, nunca apliquei as paradinhas, tá ligado? Vocês já devem ter visto por aí, né, título, thumb e tudo mais, que é sobre o Enem. Nós marombeiros detestamos esta prova, que além de ser uma prova muito difícil por sinal, é uma prova que atrapalha a gente no quesito da dieta, onde você fica confinado durante mais ou menos uma média de 6 horas dentro de uma sala, fazendo uma prova com milhões e milhões e milhões de questões que mexe demais com o nosso psicológico, e também não é de menos, né? Afinal é a prova mais importante da sua vida nessa transição de fase de final de escola para vida adulta, onde você vai decidir your future, é seu futuro, tá? Isso que eu falei, só para avisar que meu bilíngue é top. O que acontece? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para você sobre essa relação do tempo que você vai estar lá fazendo a prova, para que você não precise levar sua marmita fedorenta de batata doce com ovo. Afinal, mano, na real, você não precisa mostrar para todo mundo que você é super hardcore e segue a dieta restrita até no dia da prova. Que bodybuilder, porra! E se você não é esse tipo de cara, mas na prova quer mostrar que você tá super ali focado e vai fazer tudo certinho, mano, cresce que você tá sendo tremendo babaca e principalmente vai atrapalhar não só a sua concentração na prova, mas como a concentração e o faro, né, de todo mundo que vai estar junto com você, porque ninguém merece ficar sentindo cheiro de comida na hora de prova. Uma aguinha, uma barrinha de cereal, alguma coisinha ou outra ali, até vai, talvez até uma barrinha de proteína. Você deve estar se perguntando, Otávio, como que eu posso então estar fazendo essa relação na hora da prova? Para não catabolizar, algo do tipo. Primeiro que catabolizar você não vai, isso todo mundo já sabe. Só que, o que talvez algumas pessoas ainda não saibam é sobre a relação do tempo que você vai estar lá. Basta você se programar antes da prova ou depois do período da prova, os seus macronutrientes e as suas calorias estimadas para aquele dia, para que você ingira ela nesse período. O período que você vai estar na escola, que você vai estar ali, você pode utilizar para fazer algumas refeições rápidas, como shakes, whey com aveia, uma banana ou algo do tipo, para contabilizar seus macros. As refeições mais pesadas mesmo, você pode estar utilizando ela antes e depois da prova, numa quantidade maior de comida, mas que você consiga atingir suas metas de macronutrientes e suas calorias. Só que agora eu quero trazer algumas dicas para você que vai seguir essa relação de não precisar levar sua marmita, porque ninguém quer ver que você é tão desempenhado, tão dedicado, que vai seguir a sua dieta certinho ali na hora da prova. E eu vou trazer para vocês algumas dicas para melhorar seu resultado sim na hora do Enem. Uma das principais funções que você vai estar realizando a prova, pode estar fazendo, é estar utilizando uma cafeína, de preferência anidra, antes da prova, tá? Uma média aí de mais ou menos de 1h30 a 2 horas antes da prova. Por quê? A cafeína anidra, ela vai auxiliar no seu processo de ativamento, não só a cafeína anidra, mas as cafeínas de forma geral auxiliam no aumento do nosso sistema nervoso central, trazendo assim para você um foco maior, uma concentração maior. Lógico, você não vai utilizar 420 mg de cafeína, utiliza-se doses baixas, tá? Quando eu fiz a prova, há uns 2 anos atrás, eu utilizei algumas balinhas de cafeína, e cada balinha tinha 50 mg de cafeína anidra. Eu coloquei 2 na boca logo na hora de estar entrando na prova, e logo do meio pro final, na hora que... Sabe aquele momento que você tá lendo a prova e você só lê e só vê risquinho, mas não entende, você já não tá mais conseguindo processar tudo que tá ali, devido a estar ali por muito tempo já? Eu saí da sala, fui tomar uma água e coloquei mais 2 balinhas na boca, e assim parece que dá uma revitalizado em você e você volta a ter um foco total na prova. Isso é muito legal e você pode estar utilizando. Lógico que essa relação da quantidade de miligramas de cafeína pode variar muito de pessoa para pessoa e sensibilidade para sensibilidade. Eu, por exemplo, se eu tomo os 420 mg para estar sentado, fazendo uma leitura e raciocinando, eu não vou ficar legal porque vai me passar do ponto. Vai me deixar muito alegre, vai me deixar muito eufórico e eu não vou conseguir controlar. Eu passo do ponto certo. Então isso é uma estimativa legal, mas de fato sim, a cafeína aumenta nosso sistema nervoso central. Por isso que muitos pré-treinos contêm a cafeína junto com a taurina
Entre outros componentes na formulação, exatamente para aumentar o nosso foco, aumentar nossa resistência, aumentar nosso foco do treino e trabalhar melhor na sua consciência corporal, porque você vai estar mais focado e determinado no que você vai fazer ali. Outro fator que vocês podem estar fazendo na hora da prova não, né? Algumas horas antes, é estar utilizando refeições de um processo digestivo lento. Alimentos que têm um time release no nosso organismo, como por exemplo o ovo, que é rico na proteína da albumina, que tem um processo digestivo lentíssimo, que tem uma média de 3 a 5 horas para ser absorvido por inteiro, tá? Esse tipo de alimento, e a sua proteína vai sendo quebrada aos poucos, liberando assim os aminoácidos na corrente sanguínea de maneira gradativa, devido à sua molécula de proteína ser inteira. Então, por exemplo, se a gente já juntou um ovo como uma principal referência de lenta digestão, a gente pode pensar num outro alimento que seria o arroz integral. O arroz integral, por ele ter aquela camadinha em cima do arroz, ele tem um processo digestivo mais lento em comparado com o arroz branco. Isso favorece o quê? Uma saciedade por mais tempo e também essa lenta absorção e digestão na quantidade de macronutrientes dentro da sua corrente sanguínea. É legal porque até evita dar o pico de insulina e tudo mais em algumas pessoas devido a essa sensibilidade. E na hora do Enem é muito legal, por exemplo, você fazer essa combinação do ovo com o arroz integral, porque são dois alimentos que têm uma baixa digestão, eles levam mais tempo para ser digerido no nosso corpo, e principalmente o arroz integral, em comparação ao arroz branco, a principal diferença é que ele traz um processo de saciedade maior. Então, para você, por exemplo, que vai fazer a prova e às vezes se desconcentra muito, ou quando você está muito ansioso, dá fome e você perde o foco, é legal estar utilizando essa combinação de alimento, porque na hora da prova você vai estar mais saciado, você vai ficar saciado por mais tempo, entendeu? Então, tipo, não vai estar lá no meio da prova, fazendo a prova e a barrigona roncando. Fora o comum, né? Que você se programar para fazer as refeições antes, realmente. Então, tipo, acorda um pouquinho mais cedo, prepara algumas refeições, tá? Mas mesmo assim, tem uma boa noite de sono, isso é importante. Prepara algumas refeições, e as refeições que teoricamente você estaria fazendo na hora da prova, tenta colocar antes, tá? Ou deixa metade antes e metade após, para você encaixar todos os seus macronutrientes. É mesmo? Então, recapitulando bem rapidinho aqui para vocês. Cafeína antes da prova para aumentar o seu foco, tá? Na hora da prova ali. E ativar o sistema nervoso central. Durante a prova, o que você pode levar para controlar também sua fome e tudo mais, e mesmo assim não fugir da sua dieta, são barras de proteína, que é rápido e você consegue comer ali sem incomodar ninguém. Outra questão também é uma dosinha de whey com aveia. A aveia também tem um processo digestivo mais lento e isso é muito legal, principalmente se você utilizar aí, por exemplo, algum whey que tenha um processo digestivo mais lento, devido a ter a caseína junto na formulação, e até mesmo você pode colocar leite em pó no pozinho do whey ali, que você vai misturar com a água e vai estar tomando, e isso vai retardar o processo de absorção também. Isso é muito legal e vai te segurar por mais tempo quando estiver na prova. Ah, mas vou misturar o whey com leite, né? Isso é assunto para outro vídeo. E, logicamente, utilizar alimentos que contêm bastante fibra ou proteínas de lenta digestão, como no caso o arroz integral e o ovo. Você faz um ovinho mexido com arroz integral ali, manda para dentro antes de ir para a prova, que vai segurar bem o seu processo digestivo para fazer a prova maneiro e sem pesar muito no estômago, tá bom? Bom, manos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todo mundo que for fazer o Enem uma excelente prova. Espero que todo mundo vá muito bem, tá? E principalmente a galera que acompanha o canal e que quer seguir aí na nossa carreira do esporte, até para ajudar e agregar mais conteúdo, se você não for um cagador de regra e não falar um monte de merda, tá? Que você seja um excelente profissional. Tamo junto, deixa o joinha aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal e não me conhece, se inscreve, me acompanha no Instagram, Zé Monstrinho. Tamo junto e lembre-se que desistir não faz parte do nosso esporte. Só vamos, bora!